Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Oswaldo Milman Júnior, pesquisador sobre filosofia e misticismo a respeito de O Poder da Sugestão. Confira! Oswaldo, é muito bom poder recebê-lo de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Vivian, e essa é uma boa sugestão, né? Você já está sugerindo que o meu retorno foi bom. A gente fica feliz com as sugestões positivas, né? E como eu vou falar sobre o poder da sugestão, eu agora vamos ver o que você indaga ou aborda para mim poder discorrer sobre esse tema dentro dos princípios, né? Do funcionamento da nossa mente. Porque nós sabemos que nós temos um poder criador infinito, o poder ilimitado da mente. Existe um livro interessante de Robert, só esqueci o segundo nome, mas ele é um livro que fala sobre o poder ilimitado da mente, né? Que você pode, através de todo esse potencial, como a Ordem Rosa Cruz nos coloca, o poder intuitivo da mente, o poder da racionalidade, o poder da intuição, então a concentração, a meditação, são todos poderes, né, que nós podemos explorar e devemos através do nosso potencial psíquico e mental. Então, Oswaldo, assim, né, como a gente vai falar sobre o poder da sugestão, a gente sabe que a psicologia, a psicanálise tem um olhar a respeito. Mas nós, para o misticismo, o que a gente pode entender a respeito da sugestão? Olha, a sugestão, como diz a nossa ordem, é um comando sutil que você dá à mente subconsciente para a realização de um objetivo. E todos nós temos muitos objetivos. Então, se nós focarmos nos objetivos certos, através do poder sugestivo da mente, o nosso subconsciente vai nos atender. Porque a mente subconsciente, ela só raciocina dedutivamente. Quer dizer, tudo o que você diz, o que você comanda, ela aceita. Por isso existe a heterossugestão, que é a sugestão externa, vindo, como você há pouco abordou, falou, né, ficou feliz com a minha presença, eu fiquei mais feliz ainda. Então é uma sugestão muito positiva que você me deu e que está dentro desse contexto, abrindo a minha mente para um momento muito efusivo, muito bom para mim falar sobre isso, né? E a sugestão, o poder sugestivo da mente, como nós falamos sobre a mente subconsciente, que só raciocina dedutivamente, ela não questiona. Portanto, esse é o grande problema, né? Às vezes a pessoa lança uma heterossugestão, uma sugestão externa, e você naquele momento, se você não tiver cuidado e não fizer a discriminação, não separar aquilo, você pode introjetar, né, aquele pensamento, aquela ideia, aquilo que foi te passado, e pode ser positivo ou tal. Então depende muito do teu ambiente, das pessoas que convivem com você, né? Se as pessoas são positivas, são leais, são bacanas, elas vão te dar boas sugestões, né? E você vai se sentir mais fortalecido. Agora, existe a heterossugestão, então, aquela que vem de fora, e a autossugestão. A autossugestão, ela, como se diz assim, é mais infalível no sentido de que você mesmo está se proporcionando aquele pensamento correlacionado a alguns objetivos que você tem, algum ideal. Então, dentro desse processo sugestivo da mente, você sempre deve ter uma atitude proativa, né? Porque o teu subconsciente vai, digamos assim, caminhar naquela direção. É muito forte, é muito poderoso. Nós vivemos no mundo da sugestão, né? Ligamos a TV, lá, seu programa é bom, ótimo, seu programa é ruim, você realmente vai ficar receptivo a um monte de coisas, né? Que às vezes você sai para comprar, nem precisava comprar, mas vem lá aquela sugestão do modismo, etc., e vai influenciar na tua mente, e você de repente está fazendo coisas que você não precisava, inclusive. Então tem que fazer esse filtro, né? Discriminar, separar as coisas e ter esse bom discernimento e autocontrole para não se deixar levar por qualquer sugestão. Saber descartá-la quando ela não for boa, né? E que relação a gente pode estabelecer entre a sugestão e o efeito placebo? Então, esse efeito placebo é famoso, né? Porque a palavra placebo vem do latim e quer dizer prazer, lhe dou prazer. Então, é engraçado que isso é tão forte que eu tinha um amigo que era médico, pediatra, e ele dizia: Oswaldo, eu até tenho vontade de desistir da minha profissão,
Porque se eu não der um melhoralzinho, a criança vem, às vezes eu estou percebendo que é apenas algo assim, que ela está psicossomatizando em função de desavenças do pai e da mãe, alguma coisinha qualquer, ou não quer ir para a escola, e aquela criança simula uma dor de cabeça, ou tem às vezes até a dor de cabeça pela preocupação, e os pais, se eu não receitar nada, eles não vão dizer, esse médico não presta, esse médico não é eficiente, né? O médico não é eficiente, nem é eficaz. Então eu tenho que dar um melhoralzinho para a criança, uma coisinha bem suave, para dizer, justificar aquela consulta. Você veja como né, o ser humano. Ele subentende que se ele for no médico, o médico tem que dar um medicamento. Esse medicamento pode ter um efeito placebo, se o médico for inteligente. Diz, não, o cara não tem nada, mas se ele sair daqui sem nada, ele vai dizer que o médico não presta. O médico não correspondeu. Então ele tem o efeito placebo, ele é tão poderoso que as pessoas às vezes vencem na vida, né, ou curam até um problema, um mal-estar, através de uma ida ao médico, de uma boa conversa, e às vezes de ministrar uma coisa assim tão suave que aquilo nem tem efeito como se diz, mais profundo. Entretanto, funciona na mente, sugestivamente, e a pessoa se cura. Então dizem, inclusive, que no atletismo fizeram uma experiência, ministraram para 50% dos competidores anfetaminas, drogas mesmo, para dar mais resistência. E para os outros 50%, deram um efeito placebo, deram lá uma água com açúcar. E o sujeito, esse grupo que recebeu o efeito placebo, funcionou melhor do que aqueles que tomaram as anfetaminas, as drogas mesmo. Porque 88% surtiu um bom efeito, e nos outros foram 132% que funcionou. Portanto, foi muito além daquilo que eles pensavam ou viram, que o efeito placebo, de fato, ele funciona pelo efeito sugestivo da mente. Então, o camarada acha que tomou aquilo, pronto. Né? Então, é como uma água benta. Ele se benzeu, ele tem aquele poder, aquela convicção de que aquilo vai funcionar, realmente funcionará. É o poder sugestivo da mente que ele exerce uma capacidade de regeneração do organismo. Então, por isso, sempre a gente tem que ser positivo, né? E evitar a palavra não. Você agora falou, né? Evitar a palavra não. E a gente pode falar que existe uma relação entre sugestões positivas e negativas? Então, nesse caso, né? A sugestão positiva, ela funciona muito melhor, é mais forte, porque você espera sempre que aquilo que advém, ou da tua força do teu pensamento, ou de alguém, seja sempre em teu favor. Então, a sugestão positiva, ela não tem, ela reforça e endossa o próprio processo criativo da mente, que é num sentido legal, a pessoa, puxa, ela busca. Agora, às vezes a pessoa vacila, né? Alguém vem e diz o contrário, né? O efeito do não. Não diz que é uma palavra tão terrível que você, em latim, você pode dizer non, N-O-N, de frente para trás, de trás para frente, é sempre negativa, não. É ruim, né? Agora, claro, na vida há circunstâncias que você vai ter que dizer ou não, né? Vai ter que dar um basta, depende da circunstância. Mas nesse efeito de sugestão, sempre que possível, utilize a afirmação proativa. Sim, sim, eu posso, sim, eu sei, porque isso abre os canais da mente, né? Desobstrui os obstáculos. Então é muito interessante você pensar sempre positivamente, e vai dar certo, e tudo vai dar certo. Daqui a pouco nós vamos falar da lei de Émile Coué. Certo. E com relação a essa questão da gente insistir com o subconsciente, como é que deve ser essa relação da sugestão e o subconsciente? Então, as sugestões, elas podem ser, como nós falamos, positiva ou negativa, direta ou indireta, porque às vezes uma pessoa está falando com você diretamente, está te sugerindo coisas, sempre vai ser sugestivo, né? Mas às vezes indiretamente, ela, pela uma atitude, por tal, ela vai sugerir para você algo. E elas podem ser também permissivas e autoritárias. As pessoas normalmente reagem às sugestões autoritárias. Ninguém gosta de que alguém chegue e diga, você tem que fazer isso, você, enfim, vem assim dando de cátedra, né, uma afirmação, uma maneira de querer que você se conduza dessa ou daquela maneira. Isso é autoritário. Então as permissivas funcionam melhor,
porque as pessoas têm a sua personalidade, o seu caráter, a sua vontade, e ela precisa ser respeitado isso. Então é como você chegar para uma pessoa e dizer assim, ele está fumando, você sabe que fumar não é aconselhável, que não é, a pessoa já sabe tudo aquilo. Aí você tem que deixar de fumar. Isso é muito ruim, a pessoa pode reagir ao contrário. Ela não vai gostar. Como você tem? Você não é dono de mim, né? Então essa sugestão não vai funcionar tão bem. Se você fizer assim, você pode deixar de fumar. Veja, o cigarro é muito desgastante, você gasta, suja, o cigarro polui, o cigarro vai te comprometer a todo o teu sistema circulatório, pulmonar, vai te encurtar a saúde, vai trazer consequências negativas. Então você pode deixar de fumar. Mas é legal, você pode deixar. Agora, você tem que deixar. Não, ninguém tem nada. Cada um sabe de si e vai agir em consonância com as suas decisões, né? Com o seu interior, com a sua vontade. Então, é importante separar isso. Esse é o tipo de sugestão permissiva que funciona melhor. Mas há pessoas que elas são submissas e gostam de receber ordens. Exceções. Aí, esses que gostam, que ficam esperando a ordem para funcionar, aí realmente pode funcionar uma autoritária. Se a permissiva não funcionar, então você coloca uma sugestão autoritária. Aí, né, às vezes, para uma criança, você tem que ser mais imperativo. Ou para uma criança ou um adulto que tem a mentalidade ainda meio de criança, né? Existe, né? A nossa imaturidade emocional, às vezes, é muito grande, né? Vai muito além daquilo que a gente gostaria de ter autocontrole, autodomínio. Mas o autodomínio, que nem nós temos aqui na ordem, o domínio da vida, né? É um livro, puxa, bem sugestivo, o domínio da vida. Mas eu vou dominar a vida? Para mim dominar a vida, eu tenho que primeiro dominar o meu ego. Então, o domínio do ego, a humildade, o amor, fundamental, né? Mas são sugestões boas, o domínio da vida, isso atrai. Aliás, estão todos aqueles que estão nos assistindo, convidados, né, a ler o domínio da vida. E depois, com o domínio da vida, você vai conseguir o domínio do ego, você vai conseguir a humildade e, na prática do amor universal, você vai conseguir ter sua vida de uma maneira muito mais organizada e realizadora. Então, domínio da vida. E Oswaldo, que emoções, né, são importantes nesse processo da sugestão? Então, a emoção é muito importante, né? As emoções fortes, porque elas marcam, né? Elas marcam o subconsciente, elas se implantam no subconsciente como toda ideia, digamos assim, gerada através de uma emoção, fortalecida através de uma imagem, de uma simbologia, vão nos ajudar a alcançar realmente o desiderato final, que é o sucesso. Então, a emoção, põe a emoção em tudo que você vai fazer, para você ver como muda. É a paixão, emoção, paixão pelo que faço. Então, essa sugestão que é muito, muito motivacional para você construir, é a emoção. Então, as boas emoções, né? Então, é quando você vai num cinema, num teatro, e você tem e você ri, você sai, outra pessoa às vezes lê um bom livro, né, que te emociona. Tudo que te emociona positivamente vai fazer um efeito sugestivo adequado na implantação da ideia para o subconsciente trabalhar. E digamos assim, para a gente realmente poder trabalhar bem com o poder da sugestão, a gente deve trabalhar com, imaginar e pensar numa sugestão apenas, ou é possível a gente escolher alguns campos que a gente deseja atuar? Não, como diz assim, é ilimitado o poder da mente e você pode trabalhar com muitas sugestões, mas o ideal é você trabalhar uma sugestão de cada vez, para que o subconsciente não fique confuso, né? E saiba realmente o que você quer. Porque você tem um foco, você está direcionado para aquilo. Então, você usa o efeito sugestivo da mente, digamos assim, por uma semana você vai sugerir que você quer, por exemplo, adquirir um bem, um imóvel, um carro, alguma coisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre um exemplo que eu vivi. Então, você visualiza, cria aquilo e sugere para o teu subconsciente. E você vai trabalhar naquela linha por alguns dias, umas semanas, etc., para depois tentar até conquistar o objetivo, ou então deixá-lo para que o cósmico, no devido tempo, te atenda. Que nenhum apelo feito ao cósmico passa desapercebido. Agora, o atendimento virá em função de tudo que você trabalhar para construir, os méritos que você tem, para que aquela sugestão realmente chegue a ser
como diz assim, atendida cosmicamente. Porque às vezes você quer um monte de coisa, sugere, mas você pode não estar preparado. Então tem que ser factível, tem que ter uma correspondência com aquilo que você quer. Uma vez, pô, eu quero ser médico. Pô, então eu vou ter que estudar, fazer todo um processo, né? Passar no vestibular, etc. Tem toda uma situação. Mas eu vou sugerindo isso para a minha mente e ela vai achando os meios de desobstruir o caminho para que eu alcance aquele objetivo final. Agora, por exemplo, o ideal de uma sugestão é você fazê-la pela manhã e deixar. Todos os dias. Primeira semana, você faz todos os dias, pela manhã e à noite antes de dormir. À noite, porque você está com a mente receptiva, é muito mais fácil, você joga para o teu subconsciente, como dizia o próprio Einstein, penso, raciocino 99 vezes, vou dormir, e acordo com a resposta. O subconsciente vai trabalhando naquela linha, e você vai se fortalecendo e vem a resposta. Então, seria assim, todos os dias da semana, na primeira semana. Na segunda semana, você pode fazer, por exemplo, só à noite, segunda, quarta e sexta. Na terceira semana, você faria só uma quinta-feira. Então, aí você vai diluindo esse processo e vai deixando que isso vai transcorrendo de forma natural e vai acontecer aquilo que você quer. É só ter confiança. E às vezes não precisa nem da terceira ou quarta semana. Tal é o teu mérito e tal é o poder da tua sugestão, que ela pode ocorrer assim até de maneira muito antecipada aquilo que você pensou que poderia demorar muito. Mas eu cito um exemplo, eu visualizava sempre um automóvel, né, que eu queria ter e não podia naquela época tê-lo porque era muito caro. E um dia, cada vez que eu via aquele carro, aquilo estava me implantando no meu subconsciente essa sugestão, um dia eu vou tê-lo. E não é que um dia chega lá em casa um cidadão, era um maçom, amigo do meu pai, que também pertenceu à maçonaria, e ele chegou e me disse assim, Oswaldo, eu trouxe a chave desse carro, esse carro vai ser teu. Porque ele teve um problema de saúde muito sério, ele tinha uma autoescola, e ele teve que desativar a autoescola, e esse carro era um Corcel azul Paris, lindo, nossa, aquilo era maravilhoso, ano 79, nós estávamos no ano 80, e ele começou a pagar aquelas prestações, e devido à doença que ocorreu, ele teve que vender a autoescola, e aquele carro que ele tinha assumido um compromisso, já estava com, acho que uma meia dúzia como é que se diz, de faturas atrasadas. Então ele não estava podendo pagar o carro. Mas eu falei, o nome dele era Nelson, eu disse, mas senhor Nelson, eu não posso, irmão, ficar com você teu carro, porque é desleal. Não, mas eu pego o teu Fusca, eu tinha um Fusquinha, 76, eu pego o teu Fusca e você me dá mais um X lá, como se fosse hoje, 80 mil reais. Eu não tenho, cara, não é possível. Pois ele veio, ele disse, você vai vender esse carro. Ele saiu, à noite ele veio lá e disse, o carro é teu, eu pego o teu Fusca e você assume as prestações. Porque ele ia perder o carro, né? Não tinha como pagar. Eu disse, poxa, não quero me prevalecer de nada, mas é o que eu posso. Humildemente então, aceitei, né? Óbvio, fui, depois consegui quitar todas aquelas prestações atrasadas. Mas veja, o efeito sugestivo da mente. Eu fiquei implantando aquilo no meu subconsciente por algum tempo, até que ocorreu, né? Não foi muito tempo, mas aconteceu que vim na minha mão. Então, pensem sempre positivamente, através da sugestão criativa, da visualização criadora. Por isso que sempre, às vezes, uma sugestão acompanhada de uma simbologia, de uma ideia, ela gera um campo de força muito maior. E aquele autor que eu falei do Poder Ilimitado, agora eu lembrei, é puxa vida, mas é Robert Hopkins, eu acho que é Hopkins, mas é um autor que fala do poder ilimitado da mente. Então, e fala dessas atribuições que você tem que dar à vida, né? No sentido da paixão, da estratégia, dessa visualização criadora, enfim, você se ligar naquele contexto que você quer, e aí realmente a tua mente vai funcionar, pelo poder sugestivo vai encontrar o objetivo final. Tão bom que você está trazendo para a gente. Anthony Robbins. Puxa, como é difícil, né? Às vezes você vê a memória. Anthony Robbins é um autor americano que escreveu essa obra, que é muito boa, que eu recomendo a todos, né? Paralelamente, evidentemente, aos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz para aqueles que já são Rosa Cruz. Sim.
Porque a Ordem Rosa Cruz, inclusive, Viviane, existia no segundo grau do templo, porque nós tínhamos uma série de monografias antigas, depois foram revisadas, reformuladas, etc. E tudo passa por uma reformulação, por ordem didática até, né, adaptação da linguagem, de questões evolucionárias relativas à própria ciência. Então a ordem está sempre atenta a essa atualização. E no segundo grau do tempo, quando eu entrei, no antigo segundo grau do tempo, havia uma história do efeito sugestivo da mente. Inclusive no questionário que depois era passado aos membros, no final se dizia assim, o que matou o indivíduo? Então para o camarada dizer, o poder da sugestão. Por quê? O que acontecia? Havia um cidadão que a esposa sempre ia na igreja e ele era meio cético, descrente e não gostava de ir na igreja. Mas lá um dia ele foi, só que ele foi depois. Primeiro foi a esposa e ficou lá na frente assistindo a missa. E ele foi o último. Quando ele chegou à igreja estava lotada, ele se ajoelhou, ficou ali naquele último degrau lá do banco, ajoelhado e meditando e ouvindo a missa, e ele adormeceu. E adormeceu e todo mundo acabou a missa, todo mundo indo embora e ele dormindo ali. E a esposa chegou e foi acordá-lo, né? E quando ela chegou para acordá-lo, ele estava sonhando que estava na França e estava sendo decapitado. Né? Mas é hipotético, né? Só para demonstrar que o poder da sugestão, ele funciona. A mulher colocou o dedo aqui na região occipital do cérebro, na região occipital na nuca, né? E quando ele sentiu aquela mão fria ali, ele achou que estava sendo decapitado. E nisso ele morre. Então o que matou foi a sugestão. É claro que é uma história hipotética, mas há pessoas, né, que às vezes são tão apegadas às coisas, ou em situações, um indivíduo que às vezes chega, a casa pegou fogo. Quando ele chega, se depara com aquilo, tem um infarto. Então a sugestão é muito forte, né? Poderosa em todos os aspectos. Então vamos usá-la sempre para o bem, positivamente, e vamos deixar essa negatividade. Mas existe essa exemplificação. Sim. E Oswaldo, você está contando para a gente, eu achei muito boa essa relação que você fez com a visualização criativa, que é muito importante e tem a ver com os nossos estudos, mas eu também queria te perguntar em relação à maneira como o nosso subconsciente ele atua, nessa relação da transformação de uma sugestão geral para uma específica, e dessa relação até como você estava comentando da visualização. Aí eu já falo um pouquinho do Emile Coué. Emile Coué foi numa literatura eu vi que ele era farmacêutico, mas depois me falaram que ele é psicólogo. E eu acho que ele com certeza era um psicólogo, porque usou da psicologia. Então ele tem uma frase que diz assim, todos os dias, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Então se você pensar assim, durante o dia, todos os dias, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor, mas melhor em quê? Esse conceito genérico que você está dando, todos os dias, sob todos os aspectos, mas que são aspectos? São aspectos sociais, aspectos profissionais, aspectos de relação com a sociedade, amizades, etc., com tudo que eu disser, com relação à saúde. Então, sobre todos os aspectos, estou cada vez melhor. E ainda posso acrescentar, e terei sucesso em todas as minhas atividades. Em tudo que eu for fazer, com certeza eu terei sucesso. E se eu estiver doente, eu ainda boto, isso passa. É muito interessante, ainda vou complementar um pouquinho sobre isso passa. Porque Emile Coué, ao criar esse pensamento, né, essa sugestão genérica, ela pode ser tornada específica, porque você pode dizer sobre todos os aspectos, mas para que aspectos? Cada um vai levar para o seu lado. Então, todos os dias, sobre todos os aspectos, estou cada vez melhor. Mas sobre o aspecto emocional, educacional, cultural, artístico, empresarial, eu posso, né, o meu subconsciente vai realmente puxar, porque ele só assina dedutivamente, ele vai fazer essa correlação e vai puxar para aquilo que eu preciso. Ele próprio vai correlacionar com algo específico. Perfeito. E também que relaciona que você está falando justamente do Emile Coué, que a gente pode estabelecendo que ele comenta do efeito contrário e o efeito dominante. Exatamente. Então, o efeito contrário, né? Ele estudou, viu que, por exemplo, se você colocar a palavra não, você fecha os canais neurais, né? Você fecha, você se obstrui o não. Então, seja sempre proativo, seja sempre positivo. Então, se você for dizer assim, bom, agora eu vou dormir. Mas eu não sei se eu vou pegar no sono já,
Pronto, não sei se vou pegar no sono já. Usou a palavra não, não sei, já vacilou, já vai. Deita na cama e não consegue dormir. Poxa, então é melhor levantar, fazer uma boa leitura até a hora que estiver cansado e não vacilar, agora eu vou dormir. Muito positivo, agora eu vou dormir. Mas se você disser, não sei se eu vou pegar no sono, pode ver, pode observar. Aí você fica se batendo na cama e tal, quando você estiver muito cansado lá pela madrugada, já deixou de pensar que não vai dormir, aí dorme. Então é um mecanismo estranho, que nem a pessoa, eu vou fazer um vestibular, mas eu tenho medo, será que vai dar certo? Será que... Pronto, já vacilou. Então fica até adiando e fugindo, né? Nós temos uma tendência a fugir das dificuldades. Então a sugestão sempre tem que ser proativa, positiva, essas são muito mais. Esse é o efeito contrário. Agora tem o efeito dominante. O efeito dominante é aquilo justamente de eu me emocionar, quando uma emoção mais forte vai se sobrepor a uma mais fraca, eu tenho a vontade, eu tenho a disposição e eu vou fazer. Esse é o efeito dominante. Tudo que eu quiser, eu consigo, desde que seja factível e eu tenha me preparado para aquilo, é óbvio, né? E qual que é a melhor maneira da gente se sentir no momento de fazermos uma sugestão ou uma autossugestão? Estar relaxado? Qual que é a melhor forma? Não, sempre relaxado e receptivo, por isso que você recomenda. Por exemplo, quando você levanta de manhã, você ainda está relaxado, dormiu bem, está tranquilo, aquela hora de manhã pode ser feita a sugestão, pronto. Hoje, nesse dia, em todos os momentos, estarei cada vez melhor e terei sucesso em todas as minhas atividades. E se tiver algum probleminha de saúde, ainda vai dizer, isso passa. Isso passa, agora vem a interpretação do isso passa. Dizem que o isso, ele está relacionado com estados primitivos da nossa consciência, segundo Freud. Isso é um estudo bem profundo. Então pode ver quando você machucou o dedo, mas isso aí já vai cicatrizar, já vai melhorar, isso passa. Tudo que você pensar assim positivamente, isso passa, às vezes num momento conflitante, está num momento de saúde precária, doente, mas isso passa. Agora um médico, quando ele usa esse isso passa, então vai atuar muito mais. Então diz que o isso, ele está relacionado com uma fase primitiva da nossa consciência, e os grandes distúrbios psicossomáticos diz que ocorrem quando existe uma contradição entre o neocórtex, portanto o raciocínio, o superego, que são os tabus, a moral, etc., e o nosso inconsciente, que é o isso. Então, quando há um atrito entre essas três fases, vem a doença. Então, você sempre deve dizer, isso passa. Quando o isso causa um desbloqueio, porque passa. Então, quando você vai a um médico, então, com relação à saúde ali, estamos finalizando o programa, mas com relação à saúde, é muito importante que o médico, ele não seja, às vezes, categórico em algo assim, de uma afirmação que possa suscitar em você uma desconfiança, já que ele é um profissional competente. Se ele disser claramente algo que ele tenha presumido ou achado e não te der uma oportunidade, é perigoso até você ter um conflito interno ali. Então, quando ele fala, não, você fique tranquilo, porque você está com um probleminha de saúde assim, mas isso passa. Isso passa. Fique tranquilo que isso logo vai passar. Então, isso vai desbloquear, como nós falamos, os canais neurais e vai atender a um apelo que a própria mente subconsciente vai confiar e vai se regenerar mais rapidamente. Claro que não dispensa o medicamento, o tratamento, os cuidados, mas isso passa. Tudo na vida passa, né? Então, até os bons momentos passam, mas normalmente vamos usar isso para os maus momentos. Isso passa. Isso mesmo. Oswaldo, para a gente seguindo mesmo, né, para a finalização da nossa conversa, você acabou de falar dessa relação da autossugestão e da saúde, mas também tem algo da relação com a sugestão e o momento das nossas vidas. A gente consegue sugerir algo que não é compatível com o momento pelo qual a gente está passando? A gente tem que ser sempre coerente, né? Porque o subconsciente sabe. Tudo, por exemplo, digamos que eu queira ser um camarada organizado, mas eu sou um bagunceiro. Minha casa está toda bagunçada lá, mas eu quero me organizar, mas só fica no quero me organizar e eu não faço ocorrer de uma maneira factível para que aquilo ocorra. Quer dizer, eu fico pensando, querendo mudar, mas não mudo. Então eu preciso fazer o esforço, realmente me programar, me disciplinar e começar a botar tudo no seu devido lugar, porque as coisas não vão acontecer por um passe de mágica.
mas o meu subconsciente vai acatar aquilo que eu for. Então, se eu for desorganizado, o subconsciente sabe e não vai me atender. Então, eu tenho que ser coerente nessa linha de ação, entre a sugestão e a realização. Sempre vai haver coerência, né? Então, não adianta nada eu cruzar os braços e não vai acontecer nada. Ou eu manter uma atitude sempre que é negativa e eu quero sugerir para a minha mente que aquilo se transforme. Vai se transformar sim, mas vai depender também do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, né? Com tudo. Mas com certeza as sugestões bem canalizadas, bem construtivas, elas vão trazer um benefício enorme para a pessoa. Então, comecemos, né, a todo momento pensar aquilo que Coué dizia: em todos os dias, em todos os momentos, eu estou cada vez melhor. Terei sucesso em todas as minhas atividades e se tiver um probleminha, um conflito qualquer, isso passa. Oswaldo, é sempre muito bom te ouvir, aprender com você. Espero poder ter a oportunidade da gente conversar outras vezes aqui no Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivian, e sempre que for possível e ser útil, né? E eu acho que esse tema eu trouxe porque acho interessante e penso que todos devem se beneficiar do poder construtivo e sugestivo da mente. Porque tudo é mental, né? No universo, dizem que Deus deve ser uma causa teleológica, puramente mental. Então, a mente, né, a palavra, o logos, o princípio criador, tudo está dentro de um mentalismo. Outro dia, aliás, o próprio Frater Everton falou sobre isso, né? Então, vamos pensar bem, acertadamente e de maneira assertiva, e tudo vai ocorrer dentro de um propósito maior e que o cósmico abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!